Boa noite, boa noite. As pessoas vão começar a entrar agora na live que acabou de iniciar, né? Essa live, eu tenho feito essas lives nos domingos, sempre conversando com algum amigo. Olá, Kaline. E sempre com temas diversos, mas as últimas, a maioria até o momento, tem sido sobre arte, né? Já que eu faço arte, eu respiro arte, então eu de alguma forma acabo também abordando esse tema aqui nas minhas lives. E hoje nós vamos conversar com um ator e diretor de teatro no Piauí, meu amigo que eu conheci em 98, 99, 2000, sei lá. Tem bastante tempo, né? Não quero entregar minha idade, mas tem bastante tempo. E enquanto ele entra aqui, enquanto eu aguardo, a gente vai. Eu estou aqui enviando o link da live para algumas pessoas, né? Enquanto as pessoas vão entrando também, tá bom? Se você que já está online quiser compartilhar, ajudar a nossa live, basta clicar nessa setinha que tem aqui abaixo no celular, no seu canto inferior direito, é uma setinha, né, com um formatozinho de um avião. Então é só clicar aí que você vai poder nos acompanhar aqui na live. Boa noite, olha, o Fagner já está por aqui, já tem algumas pessoas entrando, a Kaline, minha prima, Piauí nas telas, está por aqui, Thiago Félix, Jair Vinícius, Rosiane. Então vou anunciar para vocês o Fagner, que é o meu convidado dessa noite, o Fagner Penha, que ele é um ator e é diretor de teatro, é natural e residente da cidade de Floriano, no Piauí, onde ele começou sua vivência teatral no ano de 1999, com oficinas do SESC e com o projeto Leitura Encenada. Anos depois, ele tornou-se missionário, partiu para São Paulo, onde também não deixou de ter vivências com as artes, com o canto, com o teatro, enfim, várias experiências artísticas. E eu vou tentar aqui mandar o convite para o Fábio. Te mandei o convite aí, ver se chegou, e aí você pode aceitar para a gente começar. Olha ele, boa noite. Boa noite, tudo bom, Flávio? Tudo bem, prazer ter você aqui. Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, vocês estão me ouvindo bem também? Sim, tá muito bom o áudio. Que E bom. então, menino, que bom ter você aqui, para a gente conversar um pouco sobre sua vida artística, sobre sua vida missionária, sobre fazer teatro no Piauí, sobre suas experiências em São Paulo, tá bom? Eu fiz essa rápida apresentação aqui de você, assim como eu faço toda semana com Uhum. quem está conversando comigo, mas eu gostaria que você também nos dissesse quem é o Fagner Penha na visão do próprio Fagner Penha. Então, Fagner Penha. Então, eu sou sou natural daqui de Floriano, como você já falou, né? Nasci aqui, aí viajei, depois eu voltei a morar aqui em Floriano e meu sonho, né, sempre foi ser artista, né? E eu lembro que quando eu era adolescente, embora todo mundo pense que ser artista, todo mundo é muito assim extrovertido, né? Mas eu não era, né? E aí eu lembro que minha prima falou, Fagner, ela sabia que eu gostava, né? E aí das artes, enfim, que nossas brincadeiras sempre foi. Tô tentando equilibrar aqui a. Uhum. E aí, as nossas brincadeiras sempre foi assim, tipo, vamos brincar de fazer novela, era algo assim, entendeu?
E aí Aham. ela me disse, Fagner, vai ter oficinas de teatro do Sesc. Sobre leitura em cena. Tá bom, encaixa, minha gente, tô achando torto, não tá? Não, tá de boa. Tá de boa? Aí Aham. foi, eu me inscrevi e comecei a fazer as oficinas do Sesc e foi algo muito bom para mim. Me desenvolvi bastante com essas oficinas e logo depois comecei a ser chamado para fui chamado para fazer um espetáculo que foi a Paixão de Cristo, né? E Uhum. viajar por fazer uma turnê com um espetáculo por 7 cidades do Piauí. E assim Olha começou. E só. aí foi assim, já começou muito turbulento tudo, porque 7 dias, 7 cidades, mais ou menos, uma semana viajando com uma turma assim de era 2 ônibus, 200 pessoas, assim, foi Nossa, assim uma uma equipe aventura, né? gigante. Mas foi ao mesmo tempo assim muito legal. A gente tem boas memórias das aventuras que a gente passou. E assim começou. E eu sou assim, eu sou uma pessoa sonhadora, tenho sonhos que já realizei, tenho sonhos que pretendo realizar. Gosto de trabalho com a positividade, eu gosto de pensar positivo, que vai dar certo, fazer amigos. Sou uma pessoa assim que adoro me conectar às pessoas e assim vou indo. Muito bem, tem que ser positivo sempre mesmo. É um mal de sagitariano, não sei, eu encaro como um bem, mas é um mal de sagitariano. Eu, como sagitariano, sempre penso no lado positivo das coisas, sempre. Então, acredito que a positividade já é um bom caminho para a gente conquistar o que a gente queira na nossa vida. Ah, então, Fagner, essa experiência sua, você nos contou aí como foi o seu primeiro contato com o teatro, né? O seu encantamento desde a infância com as artes cênicas, né? De forma geral, muito aí no Piauí, também na minha infância, muito do que a gente via, já que a maioria das cidades não tem um teatro, Floriano tem, a minha cidade natal tinha, Oeiras tem, né? Mas muitas não tem, a grande maioria não tem. Então, o contato que as pessoas tinham, e acredito que ainda hoje tenha, seja mesmo através de novelas, de filmes, né? Esse primeiro contato com as artes cênicas. Mas aí você já conseguiu engatar o grupo de teatro de Floriano que montava a Paixão de Cristo, era o Scarlett já? Isso era o Scarlett, fazia nas Aham, praças das cidades, então montava os aham. palcos, né, que a gente montava. Hoje tem uma grande cidade cenográfica, né, a segunda maior do Brasil, A mas na segunda maior do época Brasil. era de praça em praça, né, bem saltimbancos mesmo, chegava cedo na cidade, montar o palco, e montar a Que é uma iluminação. delícia também, não é? Oi? Que é uma delícia também essa experiência. O Sim, ator, sim. como contou lá o poeta, conta, eu também fiz a Paixão de Cristo há alguns anos, mas em Oeiras, né? E para mim, particularmente, foi uma experiência incrível. É uma história que todo mundo conhece, né? Cristão e não cristão, mas que a gente não cansa de ver. E eu quando saía dos espetáculos, eu saía me sentindo um pouco transformado. Voltou. Não, não ouvi. Puder repetir. Então, o espetáculo A Paixão de Cristo, ele te tocava em algum lugar especial, ele te transformava. É uma história que eu dizia, é uma história que todo mundo conhece, né?
cristão e não cristão, mas que a gente também não cansa de ver e que é transformador. No que esse espetáculo lhe ajudou profissionalmente e pessoalmente? Um grande líder, né? Tem um grande líder que falou que ele disse assim, né? Foi um grande missionário. Ele disse assim: se me jogasse numa ilha onde eu não soubesse falar a língua, nem conhecesse ninguém, a primeira coisa que eu faria era um espetáculo de teatro. Então, o espetáculo de teatro ele tem esse poder de transmitir a mensagem, mas também de entender a história e de trazer sentimentos que aquelas pessoas viveram há muitos anos atrás. Então, eu também, fazendo esse espetáculo de teatro, eu também pude aprender sobre a história, aprender mais sobre Jesus Cristo e sentir também o grande amor que ele tem por cada um de seus filhos, né? Então, foi através dessa história que muita coisa despertou sobre essa história, que é o grande arquiteto do universo, que é o grande homem, que tem todo o poder, mas também que tem todo o amor, né? Ele desceu sobre todas as coisas, né, para poder nos resgatar. Então, isso com certeza, né, fazendo esse espetáculo também, com certeza me despertou também a minha fé, né? Uhum. E a gente vai Profissionalmente, já falar. Pode falar. profissionalmente, Profissionalmente também foi muito bom, porque fazendo um espetáculo de uma produção assim tão complexa, de iluminação, de som e com uma quantidade de atores tão grandes assim. Obrigado, Tiago Félix, Thiago, Félix. é, de com uma grande quantidade de atores tão grande assim, só veio assim me acrescentar profissionalmente, porque eu né, aprendi a trabalhar no meio de uma grande equipe, né? Porque como eu te falei, eram umas 200 pessoas, onde tinha atores, mas também tinha figurinistas, tinham pessoas que faziam toda a técnica da iluminação, do figurino. Então foi assim algo muito interessante trabalhar com tanta gente, né? Então isso acrescenta Uhum. profissionalmente, né, para nós como artista. Uhum. Até porque o teatro é coletivo, né? A gente precisa mesmo estar trabalhando e saber trabalhar nessa coletividade. E começar um espetáculo com tanto coletivo, que maravilhoso. Fagner, aí no início dos anos 2000, eu acho, né? Pouco tempo, alguns anos, poucos anos depois de você ter iniciado da sua carreira teatral, você ousadamente, junto com o José Monteiro, saudoso José Monteiro, criam o grupo Luzes Companhia Cênica aí em Floriano. Eu queria saber quando exatamente foi criado o grupo, por que vocês sentiram essa necessidade de criar o grupo. Em Floriano tinha, eu sei, o Scarlett, e o outro grupo que eu fiquei sabendo na época foi o Luzes. Tinha outros grupos também em Floriano, mas conta aí, quando, o que motivou e como era esse universo teatral em Floriano nessa época? Conhecendo um pouquinho da história do teatro aqui em Floriano, eu soube que antes do Scarlet tinha outros grupos de teatro, mas na época que eu fazia teatro, que eu iniciei a fazer teatro em Floriano, só existia mesmo o grupo Scarlet, né? E aí, como eu te falei, tinha 200 atores em cena, uma grande produção. Mas quando acabava a Paixão de Cristo, né? Ia se montar um outro espetáculo, e aí se pegava 5 atores, né? E aí ficava aquela multidão de gente que fez teatro sem ter o que fazer, né? Tipo assim, e agora? A gente vai esperar o outro ano para ter essa experiência gostosa de novo, né? Então a gente não, né? E assim, o Scarlett não absorvia, né? Não tem como absorver, tem que Toda essa ralar muito. gente o ano todo.
É. Então a gente começou a gente se reuniu e eu, José Monteiro, o José Monteiro é meu amigo de infância, a gente estudou junto, acho que é a quinta série, né? Então a gente passou um bom tempo sem se ver, depois se encontrou na Paixão de Sim. Cristo, né? E aí a gente juntou com outro amigo de infância e que também estava fazendo teatro e outras pessoas e aí a gente começou, né, o Luzes Companhia Cênica, né? No começo, foi assim, tipo, um pouco de ciumeira, porque não existia no momento outro grupo de teatro, né? Então criou aquela ciumeira, né? Mas foi legal que hoje a gente abriu portas, que hoje aqui em Floriano tem inúmeros grupos de teatro, né? Então a gente abriu Uhum. portas, mas foi muito bom. O primeiro espetáculo que a gente montou foi Pluft, o Fantasminha, né? Eu só faço minha. E de Maria Clara Machado, texto maravilhoso e foi assim um excelente texto para começar. Mas logo depois a gente iniciou fazendo os começamos a fazer os saltimbancos e assim foi onde a gente tipo começou a aparecer para todo mundo, porque teatro musical é uma boa pegada, né? E É. aí a gente começou a aparecer, e aí a gente começou a viajar, ir para o estado vizinho do Maranhão, né, apresentar no Barão, né, e Fronteiras, a viajar por outras cidades do Piauí, e aí foi onde tudo começou. Então, assim, foi um grande aprendizado. Outro grande aprendizado foi começar a pensar fazer teatro não só como ator, mas como direção, de figurino, de cenário, de iluminação. Então, foi outro pensamento. E aí a gente teve que é, pensar nisso tudo e foi um grande aprendizado, porque até no entanto a gente recebia nosso figurininho bonitinho, a gente recebia, você agora vai para ali, era direcionado, mas aí quando você se depara com outra realidade, foi um pouco assustador, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante e acrescentou muito em nossa carreira, porque a gente pôde abrir os olhos para outras coisas que a gente não tinha vivido, né? Então foi Sim. uma excelente experiência. Sim, um aprendizado sem dúvida, porque o teatro, quando a gente fala nas artes cênicas em gerais, a maioria das pessoas talvez pensem que é aquilo, é só o artista que está na cena e ponto. E não imagina tudo e todos os profissionais que têm envolvidos numa montagem de um espetáculo de teatro, né? Desde o diretor que orquestra tudo isso, passando, como você falou, pelo figurino, pelo iluminador, pelo sonoplasta, pelo bilheteiro, enfim, é uma gama de profissionais envolvidos e, e que está à frente de um grupo dirigindo ele, com certeza deu esse aprendizado na prática para vocês do Luz, né? Tem bastante gente passando ou permanecendo aqui na nossa live. Deixa eu dar um, um alô aqui para os que ainda me aparecem o nome. Eu já falei alguns lá no começo, mas vieram por aqui o William Safaneiro, dando palminhas, Luísa, um pessoal que eu estou vendo O que deve Thiago ser aí de Félix, que Floriano, assistiu, Thiago né? Pérez, Luísa Dias, Lucélia, Vilebaldo, José Vap, acho que é assim, minha mãezinha Inês Guedes, Gabriela Lira, Gabriela Lira é a Luzia uma grande Dias, atriz. O é David daí de aqui, Floriano. a Luzia Dias, minha mãe, também está aí. Poliana, Cris, tá? Ela disse, olha, a minha também tá por aqui. Cristiane, minha irmã, Zé Valmir, Marinete, bastante, Lidiane, bastante gente aqui para conhecer o Fagner Penha. Né, Fagner? Sim, aí com o Luzes vocês fizeram várias montagens. Eu tive a oportunidade de ver vocês em cena com o Luzes, tanto no festival que a gente fez em Picos, a gente fez alguns festivais em Picos, e um deles vocês participaram, quanto também acho que no festival em Fronteiras. Oeiras. Em Oeiras eu acho que vocês estavam com o Scarlett, mas em Fronteiras eu acho que eu encontrei vocês também. Não sei se você
Fagner estava no de Fronteiras, mas o Zé Monteiro eu lembro que estava. Isso. E, Então, e era com o Luz. E conta aí sobre. Aí vocês começaram fazendo as peças infantis, Pluft, Fantasminha, fizeram os saltimbancos que deram uma visibilidade para o grupo na cidade, né? Tirou aquele monopólio que havia e começaram a abrir portas para novos grupos. E conta aí sobre esses espetáculos. Qual dos espetáculos que você montou com Luzes foi mais prazeroso, foi mais gostoso, ou alguma curiosidade que você tem de boas memórias desses espetáculos com Luzes? então, depois dos saltimbancos, a gente pensou, agora a gente tem que mostrar que a gente sabe fazer espetáculo adulto também. A gente tinha mostrado dois infantil, né? Então, a gente montamos um espetáculo adulto em uma comédia dramática, mais precisamente, que foi o espetáculo Tem um Morto na Minha Cama. E foi assim um espetáculo muito gostoso de fazer, onde era eu, José Monteiro, a atriz era Raquel de França, e contava uma história assim muito boa, que era esse espetáculo Tinha um Morto na Minha Cama. Foi um espetáculo também que a gente teve a oportunidade de mostrar que a gente sabia fazer espetáculo adulto, mas também que também a gente pôde levar para outras cidades. A gente viajou para Oeiras, a gente viajou para o Maranhão, umas duas cidades do Maranhão, e foi assim, um espetáculo muito legal, muito gostoso de se fazer, porque comédia, assim, tipo, é muito bom. Escutar aquela gargalhada do público é uma sensação muito gostosa, né? É E muito assim, bom e é difícil também, né? acertar o tempo da comédia As pessoas estavam, é um como exercício. quando estão sorrindo, acham que eu acho que pensam que comédia é muito fácil fazer. Nossa, eu particularmente acho muito difícil fazer humor. É muito difícil. Porque o drama, né? O drama você está lá e se a pessoa chorou, legal, eu atingi. Mas também se ela não chorou, também não tem como muito saber se eu consegui tocá-la e sensibilizá-la, ou enfim, né? Então fica aquele meio em off, né? A gente pode sair assim dizendo, estou satisfeito porque ficou tudo em off, né? Do que se a gente conseguiu atingir o que a gente queria. Mas comédia é nítido, né? Se você conseguiu atingir, você escutou a gargalhada. Se você não Então, ouviu a é gargalhada, imediato. você não conseguiu atingir o nível, né? O ponto da É comédia. verdade. Então, comédia é difícil de se fazer. Mas, assim, o texto era maravilhoso. O texto. E, assim, foi um espetáculo muito bom. E era um espetáculo terminou sendo fácil, porque eram três personagens, então tinha essa facilidade da gente trabalhar bem os personagens, e era um espetáculo muito dinâmico, e aí foi maravilhoso a gente fazer esse espetáculo, né? Essa comédia dramática. Ainda hoje, né, quando muita gente pede, monta novamente esse espetáculo, monta novamente, está numa das minhas ideias ainda, montar novamente, trazer de novo esse espetáculo. Aí depois a gente montou um dramalhão mesmo, né? A Cartomante de Machado de Assis, né? Literário. E aí a gente montou e foi muito legal. Aí quando a gente montou esse, a gente montou o infantil, que foi o Dente Vicente, que foi legal que a gente pôde Uhum. trabalhar, aprender assim com o Dente Vicente. A lição que a gente pôde levar foi trabalhar a questão marketing, porque como o nome já diz, o Dente Uhum. Vicente, né? Então a gente pode trabalhar bastante com publicidade, com consultórios odontológicos, né? Então a gente pegou o tema do espetáculo e associou a consultórios odontológicos, e aí a gente pôde trabalhar a parte do marketing. Foi muito interessante. E foi E deu era uma um texto turbinada muito no bom. financeiro. Oi? E deu uma turbinada financeira, né? Exatamente. Muito bom, tem que se pensar isso, tem que se pensar teatro sempre também como negócio, porque é também um negócio, porque é uma profissão, né? É uma profissão, você tem que pensar também nessa parte financeira. Olá, Fernando, Taylor, tudo bom, meu querido? Então, a Beleza, Ludmilla está dia a foi um espetáculo dia, fizemos um maravilhoso. espetáculo maravilhoso. Então, foi muito legal trabalhar isso, e a gente pegava o outubro, né? E
trabalhava as escolas também. Então foi muito bom trabalhar com esse espetáculo. Quando a gente terminou, a gente montou o infantil, a gente, antes mesmo da gente aposentar ele, né, a gente pegou agora um outro espetáculo, que eu acho que foi assim muito interessante, porque exigiu muito da nossa criatividade, que a gente não foi uma criação nossa, assim, a gente, de coisas que a gente escreveu, de coisas que a gente conhecia e pegou e colocou no espetáculo, né, que foi um espetáculo contemporâneo, que foi o espetáculo O Profeta do Espanto e a Desconstrução do Tempo Psicológico. Então, é até difícil de escrever do que se trata esse espetáculo, porque era uma mistura, mas enfim, era um espetáculo envolvia política, envolvia bastante emoção, né? Então, foi um espetáculo muito interessante de se construir. A gente viajou mesmo para construir ele. Mas foi muito gostoso, porque foi um espetáculo totalmente autêntico nosso. Ninguém pode dizer, eu já montei o Profeta do Espanto e a Desconstrução do Tempo Psicológico, porque é uma obra nossa. E nem eu, se eu dissesse assim, eu vou remontar o Profeta do Espanto, eu acho que seria praticamente impossível, porque era coisas que a gente trouxe, que a gente gostava, que a gente pensou, isso aqui daqui dá uma boa cena. E aí a gente emendou, costurou e a gente montou esse espetáculo, que foi o Profeta do Espanto e a Desconstrução do Tempo Psicológico. E foi o último espetáculo que eu fiz com o Luzes Companhia Cênica. E assim, com Luzes eu sempre digo assim que eu fechei com chave de ouro, porque foi assim uma experiência maravilhosa, né? Aí, Uhum. nessa experiência, né? Tem alguém que está assistindo aqui a live, o Thiago Félix. Está aí ainda, Thiago? Se tiver, dá um oi aí. Então, o Thiago Félix assistiu esse espetáculo e que depois disso foi uma época que eu viajei para servir missão. E é uma das pessoas responsáveis para mim servir missão estava ou está aqui na live, que foi o Thiago, que na época ele Hum, servia missão aqui em Floriano, né? Ele era um missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e foi através do José Monteiro, que me apresentou os missionários, que eu conheci o Tiago Félix. entendi. Olha ele Mas aí, aí. antes de você viajar para São Paulo, você ainda teve uma experiência passando pelo Grupo Casulo. Eu li sobre isso. Isso, esqueci de falar essa O, parte. o Casulo foi paralelamente com o Luzes ou quando acabou o Luzes você passou a trabalhar com o Casulo? Então, Tiago Félix do Rio está aí. Então, é, foi em paralelo. Então estávamos aqui na cidade e apareceu uma grande amiga que é a Meire Quaresma, que faz teatro e formada em arte cênica em São Paulo e veio morar aqui em Floriano. E ela queria fazer teatro aqui em Floriano, né? Então, paralelo ao Luzes, eu queria ter essa oportunidade também de aprender coisas novas, né? Que aí vinha alguém de fora com nova linguagem, novos pensamentos, tinham visto coisas novas, né? Então, eu quero ter essa experiência, né? E aí ela nos Uhum. convidou, e aí, paralelo ao Luzes Companhia Cênica, eu fui assistir, eu fui integrar o grupo Casulo de Teatro. E aí a gente montou espetáculos assim grandiosos e maravilhosos, né, como Gota d'Água, como Morte e Vida Severina, né? Então foi Olha assim só. uma grande experiência. E ela é uma diretora assim de mão cheia, sabe? E especialmente ela gosta muito da linha assim Nordeste, né? E aí a gente depois montamos um espetáculo assim bem nordestino, que eu tive a oportunidade de fazer uma remontagem recentemente, que foi o espetáculo A Receita de Mário Andrade. Então foi Hum. assim muito bom, uma experiência muito gostosa de trabalhar com ela. Nossa, a Morte do Buda Severino é um dos espetáculos da minha vida. Tanto pelo texto ser primoroso, quanto porque eu fiz Sim. Morte e Vida Severina ao longo de uns 10 anos, viajando também por muito lugar. Maravilhoso o espetáculo. Mas então aí entra as missões na vida do Fagner Penha, conhecendo aí
por intermédio do José Monteiro, você conheceu o Tiago, que está aqui nos assistindo. E como foi que aconteceu esse envolvimento seu com as missões? E o que foi que te motivou para deixar o Piauí e partir para São Paulo? Como são essas missões? Assim, vai ser realmente um aprendizado aqui ouvir sobre a vida de missionário, sobre missões, assim, que você parte, deixa a sua vida e vai. E segue. Então, o José Monteiro foi quem conheceu os missionários, primeiramente. E aí ele vivia me falando que tinha um missionário, que tinha o nome Helder, né, que é um título, quer dizer missionário, Penha, né? Então ele dizia, Fábio, tem um missionário, e esse missionário era americano, né? Então eu achava incomum, porque eu já tinha achado meu sobrenome na Espanha, em Portugal, mas não nos Estados Unidos. E aí ele sempre comentava e falava muito bem desses missionários, até quando a gente foi ler um texto de teatro na casa do José Monteiro. E chegando lá, na casa do José Monteiro, durante a leitura chegou os missionários, né? E aí ele nos apresentou os missionários, dali a gente conheceu os missionários. Depois da leitura do texto, conversou conosco e deixaram uma mensagem assim muito tocante, muito reflexiva, e perguntou se depois a gente poderia conversar com todos, assim, mas individual, cada um na sua casa, né? E eu aceitei, né? E aí os missionários começaram a frequentar a minha casa e trazer mensagens. E, né, e foi muito interessante, porque eu lembro que eu estava inclusive vindo do Festival de Teatro de Picos, e eu estava bem indeciso se é esse, porque assim, o caminho se dividia com aquelas mensagens, aquelas lições, né? Era tipo assim, esse caminho, exigia uma mudança do Fagner, né? Exigia uma mudança bem grande do Fagner. Né? Então eu lembro que eu vindo do Festival de Teatro de Picos, e eu estava pensando, meu batismo era tipo sábado, não, eu vinha voltando, acho que era de um final de semana, e o batismo era no próximo final de semana. E aí, voltando, e eu bastante pensando se era esse caminho que eu deveria tomar. E as coisas, o Senhor respondia sempre às minhas perguntas, né? Quando eu vinha de Picos, quando eu passo por Oeiras, né? Eu passo por Oeiras e eu vinha pensando exatamente nisso. Alguém pode dizer, é coincidência, mas eu sei que não é. Aí eu olho pela janela do ônibus e tem escrito uma escritura em um muro, né? Que falava assim, deixa eu lembrar. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua vida eterna? E foi, pá, uma resposta, tipo assim, essa era algo para mim. E também através de, assim, algo, você como um bom leitor sabe que a leitura traz, assim, algo para nós que assim, outras artes trazem mais diferente, né? Mas a leitura traz algo reflexivo, assim, poderoso, né? Se conecta muito, né? E aí foi lendo o livro de Mormon, né? E os missionários foram lá e me desafiaram a perguntar a Deus, né? Se aquelas coisas que eu estava lendo era verdade. E eu coloquei em prática, né? Eu fui para um quarto e aí eu orei e perguntei. Assim, é muito sagrado isso, mas eu ouvi naquele dia uma resposta claramente que é verdade. Então, dali tipo foi a mudança, assim, foi a resposta para mim fazer as mudanças, que não foi fácil, que não foi no instalar de dedo, e que na verdade eu estou em mudança, né, a vida inteira. Estou buscando, né, cada dia mais me aperfeiçoar, porque eu não sou ainda o que eu desejaria ser, o que eu quero ser. Então, foi buscando fazer essas mudanças que eu fui me aprofundando e até onde eu estou e que eu ainda preciso. E aí, daí, vendo o trabalho daqueles missionários, foi algo... Olá, Cássio, Jairo, de Freitas, bem-vindos. Então, vendo o trabalho daquele missionário, foi assim, tipo, desejei fazer o mesmo, né? Por que não? E Nilson Ferreira, seja bem-vindo. E aí, por que não? E aí foi quando
eu decidi me colocar à disposição da igreja para servir uma missão de tempo integral. Então, eu preenchi um documento falando para a igreja, falando que eu estava disposto a servir missão, né? E aí a igreja, grande Fagner, obrigado, Nilson. E aí a igreja me convidou para servir missão. Eu aceitei e aí fui servir no estado de São Paulo, né? E foi, acho, assim, acho que a maior experiência assim de vida também que eu já tive foi servir missão, porque caramba, não é fácil, grandes experiências, mas também assim é, vivi muita coisa. A gente chama a missão de The Best Two Years, né? Que é o título de um filme que fala de missionário, fala de uma missão dos missionários, The Best Two Years, porque é os 2 melhores anos. Mas não é dos 2 melhores anos porque a gente vai como se a gente fosse para uma praia, sabe? Ou fazer uma viagem turística. É muita relação, é muito trabalho, tem uma série de regras que a gente precisa cumprir, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, é maravilhoso porque você consegue conhecer pessoas, se conectar com essas pessoas, ajudar essas pessoas também a mudarem de vida, ajudarem essas pessoas a serem felizes. E, assim, eu conheci pessoas que estavam, assim, muito tristes, depressivas, sofrendo, né? Só para ilustrar, não vou falar o nome, né? Mas, por exemplo, eu passei por uma área chamada Perdizes, que é lá o nome da área que a igreja colocava era Perdizes porque pegava perdizes, mas a gente morava ali próximo ao Minhocão, né? E tinha uma pessoa que a gente conheceu que ela tinha uma vida muito difícil. Ela apanhava do marido, o marido era usuário de droga, apanhava do marido, tinha filhos, ela saía para trabalhar, e deixava os filhos sozinho em casa. Era uma criança de 4 anos, um rapaz de 7, eles tinham que se virar, e assim, ela não tinha apoio de ninguém. E aí a gente encontrou, né? A gente encontrou essa pessoa, e aí a gente começou a conversar com ela, a ajudar ela e a ensinar o evangelho para ela. Ela começou a ir para a igreja, as pessoas da igreja começaram a ajudá-la, acharam um emprego para ela, onde ela pudesse cuidar melhor dos seus filhos, tanto financeiramente, mas também estando mais presente. A gente conversou, a igreja ajudou ela com o marido dela, levando pessoas assim, tipo, para resolver a questão. O marido dela ia lá só bater nela todo dia. Ele era usuário de droga, todo dia lá, batia nela e ia embora, batia e ia embora. Então, tipo, a resolver essa questão judicial, né, dela, e a gente começou a ajudá-la, né? E assim, eu sinto muito feliz assim de ver que hoje ela fez as mudanças necessárias que ela tinha que fazer na vida dela, e hoje ela é uma pessoa assim feliz, sabe? Eu ainda tenho contato com ela. Quando eu vou em São Paulo, é uma pessoa que tipo assim, tá na minha lista de ir visitá-la, e foi assim, eu me sinto muito feliz de ver que ela tomou as rédeas da vida dela, e o marido não bate mais nela, os filhos dela estão estudando, tendo um futuro melhor. Então são experiências como essas e outras que eu tive assim que me faz sentir assim muito feliz de ter feito isso e de ver essas mudanças. Então entendi. Então as missões, no caso, você saiu para fazer um trabalho de tempo integral, voluntário, trabalhando com comunidades, pessoas desfavorecidas político-socialmente, de áreas de risco, para tentar, de alguma forma, ajudar a contribuir na vida humanitariamente dessas pessoas. Isso eram as missões. E foi 2 anos de duração esse período que você passou nessas missões aqui em São Paulo. Exatamente. Oi? Pode falar. Exatamente. Pode falar. Então foi de 2007 a 2009, fevereiro de 2007 até fevereiro de 2009, né? Então a gente, na verdade, a mensagem é para todos, tanto faz, não importa a classe, entendeu?
porque na verdade a gente pensa que problemas só existem para a classe menos desfavorecida, mas às vezes a gente encontrou pessoas que tinham tudo na vida, mas não tinha amor, Tudo. né? Não tinha, não sentia-se amada, não sentia que pertencia a algo, né? E estavam vivendo muito triste, né? Então, o evangelho realmente é Entendi. para todos, para todas as classes, para todas as pessoas. O evangelho ele se encaixa na vida de todo mundo, né? E então foi, a gente conheceu conhecemos Então era muitas uma pessoas missão no sentido mais espiritual mesmo. mais espiritual, né? Essas mudanças, Entendi. porque nós acreditamos que quando a gente muda internamente, essas mudanças elas saem externamente, né? Uhum. Não vamos lá para mudar o jeito da pessoa se vestir. Ah, não, agora você tem que vestir assado. Não, não é. A gente não vai lá entregar roupa. Ah, você agora tem que se vestir desse jeito. Mas quando a gente muda internamente, essas mudanças terminam saindo externamente. E aí você muda seu vestuário, Refletindo, né? E né? o que você quiser, entendeu? E aí Entendi. foi. Fábio, e nesse período que você passou aqui em São Paulo com as missões, você também conseguiu se envolver com a arte, com as artes, ou não? Teve que ser integralmente voltado para as missões, e aí adormeceu o lado artístico, e se envolveu, como foi que se deu esse envolvimento aqui em São Paulo com o teatro, enfim? Então, né? Acho que quem pisa no palco uma vez gosta tanto daquele que sempre está achando meios de é, utilizar aquilo Voltar para o novamente, palco. pisar e pisar novamente, né? Então, quando a gente vai para São Paulo, né, a gente tem um local lá, primeiramente, um centro de treinamento missionário, que fica na Casa Verde, aí em São Paulo. Então, um prédio muito Ediane está bonito. dizendo que quer uma live depois só sobre as missões, que ela se interessou. Ah, vamos fazer. Sim, pode Então, falar. em Casa Verde, né? E aí, Uhum. chegando lá, eram mais ou menos uns 500 pessoas que também tinham aceitado, 500 pessoas que tinham aceitado o convite de servir missão e estavam lá se preparando para servir uma missão. E quando eu chego lá, me deparo com um coral imenso, acho que umas 250 pessoas, né? E um coral lindo, poderoso. E aí eu disse, é agora. Então, me inscrevi no coral, né? Funciona como uma escola lá, né? E aí me inscrevi no coral e aí tive a oportunidade de ser regido pelo Elder Smith, um americano bastante renomado na área musical. E foi muito legal, foi muito bonito, foi muito bom ter participado, foi muito bom aprender e cantar, né, no CTM, né? Então foi uma experiência assim Uhum. muito bonita e foi muito legal CTN ter Centro esse de momento. Tradições Nordestinas, o CTN, Oi? foi no CTN, Centro de Tradições Nordestinas? Não, CTM é Centro de Treinamento Ah, CTN. Missionário. Uhum. Tá. Eu entendi CTN, como aqui tem o CTN, né? Pensei que tivesse lá. Ah, que legal, Fagner. E Aí, sim, aí você entrou no coral, foi regido por ele. aí depois a gente vai para as áreas, né? E como eu fui servir em São Paulo mesmo, que lá do CTM, muitos missionários vão para diversas partes do Brasil, né? Quem vai servir, por exemplo, aqui no Piauí ou qualquer parte do Brasil, vai para o CTM que fala a língua portuguesa. Vai para o Tá. CTM Porque e tem dá pessoas de vários países nessas missões. isso, que fala a língua portuguesa, né? Inclusive, também vem vários missionários de vários países, dependente de qual língua, vem para cá, que vai servir em missão de tempo integral, aprende o português no CTM e vai para as missões que falam língua portuguesa. Aí depois Uhum. como servi em São Paulo mesmo, fui do CTM para as áreas de São Paulo, né? Osasco, Perdizes, que é no centro de São Paulo, e Franco da Rocha, Jaçanã, interior Sorocaba e Rodou Indaiatuba. um bocado. Rodei bastante, foi muito legal. E aí a gente vai conhecendo pessoas, se conectando a pessoas. E as alas, elas têm uma parte cultural assim muito rica, né? Tem apresentações,
né? E quando eu estava aí, só por um exemplo, tinha um mega espetáculo musical que era a Família Proclama, uma Proclamação Gloriosa, que era um lindo espetáculo musical, assim, idealizado nos Estados Unidos, traduzido para o português, assim, com músicas lindíssimas, produção de Broadway, né? E conheci com esse espetáculo algumas pessoas, e aí daí, mesmo não servindo missão, as pessoas que eram da minha área me convidaram para fazer alguns espetáculos, né? Então, durante a missão, eu tive essa oportunidade de também fazer espetáculos de teatro. É, assim, o foco dos espetáculos de teatro, por ser da igreja, era um foco mais assim religioso, né? Espiritual. Mas evangelizador. Oi? Evangelizador. Evangelizador. Então, esse era o foco. E assim, mas assim, tipo, uma produção muito boa. Foi assim uma oportunidade também de descobrir que a igreja ela se importa muito também com as artes. Inclusive, ela tem um manual riquíssimo de conteúdo para direção, iluminação, figurino, enfim, tudo que envolve a arte, né? E, inclusive, que não é do teatro, mas é do coral, o maior coral do mundo é considerado, né, que já ganhou vários prêmios, é o Coral Mormon do Tabernáculo, que agora mudaram o nome, que é Coral da Praça do Templo. Então, eles são considerados Nossa. o maior coral do mundo que canta para todos os presidentes americanos na sua posse. Acho que quase todos os presidentes americanos, quando vão na sua posse, tem uma apresentação musical que é eles que fazem. Inclusive, o último presidente foi eles também, né? Então, obrigado, Fernando. Muito obrigado. Então foi uma oportunidade. E assim, o teatro, né? Hoje, assim, o Brasil está pegando uma pegada assim de teatro musical muito grande, né? Muito forte. Aqui em São Especialmente aí Paulo, em o São teatro Paulo, né? musical arrasta multidões. E é uma indústria milionária assim, de teatro musical em São Paulo. E aí os membros da igreja os membros da igreja terminam com essas experiências, né? Eles terminam trabalhando muito na área musical, né? Eu conheço alguns membros que trabalham, que são artistas da área musical aí em São Paulo e outros região sul, porque a região sul é assim ainda é o que concentra as maiores produções, né? Então, assim, a maioria está no sul fazendo teatro musical. Então, assim, essa experiência do coral, ela só vem me acrescentar na parte que eu já fazia, que era do teatro, né? Onde, assim, de unir a encenação à música, né? O musical. Então, foi muito bom essa experiência para engrandecer, assim, o meu currículo, né? E estar preparado para o musical que ainda quero fazer, né? Ainda é um sonho fazer uma grande produção na área do teatro musical também. Bora trabalhar, bora botar esse musical para sair, Fagner. Me diz uma coisa, tu sentiu a diferença entre o fazer teatro em São Paulo, o seu fazer teatro em São Paulo e o seu fazer teatro no Piauí? E quais foram as principais diferenças que você viu nessa vivência? Então, tem diferença, né? Tem muita diferença. Tem muita diferença. O Nilson está dizendo que é interessante história de vida, religião, trabalho social e arte. Parabéns. Obrigado, Nilson. Realmente são coisas que vai acrescentando, né? A gente é uma mistura de tudo que a gente vive, né? Então, Sem dúvida. acrescenta mesmo. E tem, sim, tem diferença. Embora, assim, aqui, assim, a qualidade do teatro assim, do Piauí tem excelentes companhias de teatro, né, tem um bom trabalho. Mas tem, assim, uma das coisas que quando estava fazendo teatro em São Paulo, assim, percebi assim foi assim, quando eu fazia teatro aqui, assim, a gente faz diversas oficinas que são importantíssimas, né, para a gente aprender as regras do teatro, como fazer teatro. Mas chegando aí, Técnicas e tudo mais. né, assim, não que a gente quebrasse, mas a gente foi uma coisa mais livre, né? De alguma forma era como se essas regras elas
tipo, prendessem a gente vivia muito antes, né? Tipo, assim, a gente pode fazer isso. Dentro daquela caixa de regras. Isso, não, a gente não pode fazer isso porque Stanislavski, Grotowski falou isso, aquilo, tal, tal, tal. Quando a gente chegou, quando eu estava lá, tipo, não que quebrasse, mas existe vários outros pensadores, existe outras maneiras de se fazer uma coisa que você não precisa ficar muito presa, entendeu? Então, foi, assim, de alguma forma libertador nesse sentido, de aprender outras maneiras de se fazer a mesma coisa, mas só que abrir outros leques, né? E foi Uhum. muito interessante isso, né? E onde, É, tipo, realmente, me ajudou muito. realmente, essa vivência teatral em São Paulo, você percebe mesmo uma diversidade muito grande do fazer teatral, né? Que não se prende ao teatro do palco italiano, que não se prende a regras, que se experimenta muito. Eu acho que o teatro é muito isso mesmo. Experimentar linguagens, experimentar fazeres e fazer. Olha, o Jair de Freitas tá falando aqui. Legal é saber que nas missões existem uma rica participação social, cultural, vivência e uma escola viva de promover. Está subindo aqui, eu não consigo ler todo. Deixa eu Enfim, ver. elogiada, E promover promover mudanças para o bem mudança. comum das comunidades. Exatamente. Isso, É verdade, Jair. exatamente, muito bom. A E muito Lídia bom está mesmo dizendo realmente descobrir isso, tudo adorando a isso. live, muito conteúdo. Muito bom mesmo sabe, descobrir, né, toda essa vivência, quando pelo menos na minha cabeça a gente preconceitua algumas coisas e os meus preconceitos em relação à missão eram essas de que era integralmente entregue às missões e ponto. Mas integralmente, pelo que eu estou percebendo, é integralmente voltado para as missões, para o bem, para a evangelização, mas com uma gama de experiências e de vivenciamentos em diversas áreas, culturais, humanitárias, enfim, sociais. Enfim, muito bom mesmo saber de tudo isso, Fagner. Mas aí você volta para São Paulo e ultimamente você tem retomado seu trabalho. Você está ainda na sua igreja. Eu vi nas redes sociais você regendo um coral, acho que na igreja. Eu acredito que isso já é fruto dessa sua passagem pelos corais aqui em São Paulo. E recentemente vi que você voltou a fazer teatro. O bichinho do teatro está lhe chamando de volta, né? Tanto que está aí atrás de você o cartaz, acho que da última peça que você dirigiu, a cantora Careca, do Ionesco, se eu não me engano, né? Teatro do Absurdo, que eu adoro também. E concorreu a prêmios, foi indicado ao melhor direção do Festival Nacional de Teatro por essa peça. Me conta aí, nosso tempo está quase acabando, aí eu não queria que o Instagram nos derrubasse sem tocar nesse assunto. Eu só queria fazer uma ressalva. Ah, Eu falei, né, que tipo a vivência do espetáculo do fazer teatro em São Paulo, né, assim, tipo, abriu muitos leques, mas ficou um pouco parecido que como aqui no Piauí, se estivesse atrasado. Mas só fazer uma ressalva, né, só para ficar bem claro, tá? É que assim, hoje, né, com assim, a globalização, os espetáculos do Sul vêm muito para cá também, né? Então a gente termina vendo há muita um coisa interessante, intercâmbio, né? uma troca muito grande. A exemplo do Festival Nacional que teve o ano passado, em outubro, né? Em diversos espetáculos do Sul, a gente termina vendo muita coisa que o Sul produz e, assim, termina a gente abrindo nossa visão, nossos olhos também para outras formas, né? Então, assim, isso foi algo que aconteceu, mas ultimamente, né, com essa globalização, os espetáculos vindo para cá, né, isso tem mudado bastante a forma de se fazer teatro, de se pensar teatro aqui no Piauí, onde evoluiu bastante também, né? Então, assim, por isso que eu estou fazendo essa ressalva. Eu esqueci da tua pergunta, E é faz uma aí. troca muito grande. Não, eu estava falando que você agora voltou, Isso, retomou nas lembrei. artes, está regendo coral, lembrou?
Lembrei. Bota aí. Então, quando eu voltei para Floriano, é assim, a paixão pela música também é algo que eu tenho, né, muito forte, né? E o coral, assim, eu acho algo muito bacana, porque é algo que você pode fazer coletivo, né? E o resultado assim é muito bonito, né? Tem um toque social também assim importante, porque aquela pessoa que diz, eu não tenho uma boa voz, ou eu não consigo cantar de frente de uma plateia sozinha. Então o coral ela te ajuda, né? A você desenvolver seus talentos, encontrar sua voz, porque às vezes você é um contralto querendo cantar uma música de soprano, é um baixo querendo cantar uma música de tenor, aí a pessoa canta e diz, vixe, você canta ruim. Na verdade, não, você só não encontrou sua voz Não ainda. encontrei ainda. É verdade. Você só não encontrou sua voz ainda. Então, no coral, ela te ajuda você a encontrar a sua voz, e eu acho que foi isso que aconteceu comigo também, porque me ajudou a encontrar a minha voz. E você tem a força das outras vozes junto com você, né? Muitas vezes também você é tímido. Você começou a live falando da sua timidez. Você também é tímido, muitas vezes, para cantar, não tem coragem de soltar a sua voz. E um coral, ele lhe leva junto, lhe carrega junto, né? Porque é a força da união dessas vozes, né? Exato, exatamente. Então, é, e aí surgiu a oportunidade, aí eu participei do coral do IFP, que é do o professor Cabral, assim, muito rico em conteúdo e também assim de saber lidar com coral, porque também tem a dificuldade que é lidar com muita gente, né? Então a Uhum. dificuldade do coral é lidar, porque lida-se com muitas pessoas e aí com certeza relacionamento, problemas, então tem que saber lidar, tem que ter tato para se lidar com o coral também. E aí depois eu assumi a regência do coral lá da igreja, né? E Uhum. assim, o coral do IFP também foi assim um grande aprendizado, porque o professor, o Tiago Cabral, que era o professor de música, professor de música aqui do IFP, né, sabia muito, tinha muito conteúdo para passar para a gente, e assim, o legal é que a gente aprendia, não só na teoria, mas a gente aprendia mesmo era fazendo, né, ele tinha muita paciência de ensinar a gente, da gente como a gente atingir, dividir as vozes, atingir o potencial daquela música, né. Então foi uma grande experiência também, e aí chegou o momento que precisou de alguém que regesse o coral da igreja aqui, e aí eu fui convidado, e aí eu estou com essa E aí, responsabilidade essa de... bagagem tem lhe ajudado a fazer isso, com certeza. Olha, Fagner, o Thiago, ele mandou essa pergunta aí para a gente. Aí você nos responda. O que vocês acham sobre a participação das secretarias de cultura e o que podem melhorar? Então, o que vocês acham sobre a participação da Secretaria de Cultura que podem melhorar? Então, eu vou falar pela a secretaria daqui de Floriano, né, onde eu vivo. Tem muito mesmo que melhorar, porque as secretarias, né, ela deve auxiliar os artistas, né, ajudar os artistas, né, a fazer a sua arte, né. E assim, aqui em Floriano a gente tem tivemos 4 anos agora, assim, onde não artista nenhum conseguiu ter auxílio de nada, né? Então foi 4 anos onde se você queria fazer algo, você tinha que ralar mesmo, né? Você tinha que ralar muito. Então E, é por isso que, assim, estamos chegando em uma época de mudança, né? E a gente tem que realmente repensar em quem a gente vai escolher, né? E pensar realmente no que a gente quer de mudança, porque senão a gente vai ter aí mais 4 anos de inércia cultural, porque o poder público não tem um incentivo, né? infelizmente, é uma realidade brasileira, né? E essa situação. Eu, apesar de morar em São Paulo, eu trabalho muito com arte também no Piauí, fazendo trabalhos no audiovisual em Picos.
E todos esses anos que a gente vem desenvolvendo trabalho cultural e no audiovisual, também agora respondendo a pergunta para o Tiago, o apoio do poder público, das secretarias de cultura, sempre foi inexistente, né? Sempre. E, enfim, é vergonhoso mesmo, como falaram, mas a gente